Em 1929, uma buscadora espiritual, aluna de Florence Scovel Shinn, chegou antes do horário marcado para sua sessão. Ela bateu a porta por volta das 8h30 da noite. Ninguém respondeu. Ela ouviu vozes vindas de dentro da casa, movida por uma inquietação. Ela abriu a porta e lá estava Florence, parada diante de uma pequena chama tremeluzente, segurando um pedaço de papel em chamas, pronunciando palavras que a jovem nunca havia escutado antes. Florence não se assustou com a interrupção. Ela apenas sorriu com serenidade e disse: "Você chegou cedo demais, mas já que presenciou este momento, agora preciso te ensinar. Senão, você pode fazer tudo errado e acabar se machucando." Aquela buscadora se tornaria uma das poucas privilegiadas a quem Florence confiou o ritual completo da chama da transmutação. Um ritual tão poderoso que Florence praticava em segredo, todas as noites às 9h. Um ritual que ela aprendeu com sábios ancestrais e aperfeiçoou ao longo de 20 anos de experimentação e estudo. Um ritual que desbloqueia milagres em tempo recorde, quando realizado corretamente, mas que pode trazer o resultado oposto, se feito de maneira equivocada. Hoje, você vai descobrir por que Florence queimava papel, ao invés de simplesmente guardá-lo. Você vai aprender o significado espiritual do fogo no processo de manifestação. Você vai saber qual tipo de papel usar, quais palavras precisas escrever, em que horário exato queimar e qual oração sagrada pronunciar, enquanto o papel se transforma em cinzas. Porque esse ritual não é sobre destruição, é sobre transmutação, é alquimia da alma. É transformar um desejo profundo em um decreto divino, através do elemento mais poderoso da natureza, o fogo. A primeira pergunta que surge na mente de todos é: por que queimar? Por que não simplesmente guardar o papel com o desejo escrito? Florence explicava pacientemente. Guardar o papel é manter o desejo aprisionado no mundo físico. Queimar o papel é liberar o desejo para o reino espiritual. Enquanto o seu sonho, a sua aspiração, permanece escrito em um papel guardado em uma gaveta, ele continua sendo apenas matéria, algo inerte. Quando você o queima, você transforma a matéria em energia vibrante, e essa energia viaja instantaneamente para o plano invisível, onde a manifestação verdadeira começa a tomar forma. Florence descobriu essa sabedoria estudando textos antigos sobre alquimia. Os alquimistas não buscavam transformar chumbo em ouro de forma literal. Eles almejavam transformar um desejo denso e pesado em uma manifestação sutil e poderosa. E o fogo era o agente dessa transformação. Quando você queima um papel com um desejo, você está replicando esse mesmo processo alquímico. Você está pegando uma aspiração profunda, escrita em um pedaço de matéria, e transformando-a em energia sutil. Uma vibração que o universo pode moldar e manifestar. Mas existe um detalhe crucial. Não é qualquer tipo de fogo. Não é qualquer tipo de papel que serve. E, principalmente, não é qualquer tipo de intenção que funciona. Florence testou isso exaustivamente. Ela descobriu que queimar um papel com desespero atrai desgraças. Queimar com raiva atrai conflitos. Queimar com dúvida não atrai nada. Mas queimar com fé inabalável, com gratidão profunda, com a certeza de que o seu desejo já é real no reino invisível, isso atrai a manifestação imediata. Há uma história que Florence costumava contar sobre uma mulher chamada Beatriz. Beatriz havia lido em algum lugar sobre o poder de queimar papéis com desejos. Mas ela interpretou tudo errado. Ela pegou um pedaço de papel qualquer, escreveu
Eu quero dinheiro. E o queimou com um desespero sufocante, porque estava completamente sem recursos. Enquanto o papel se consumia nas chamas, ela chorava copiosamente e pensava: por favor, que isso funcione. Eu preciso tanto. E sabem o que aconteceu? Nos 3 dias seguintes, Beatriz perdeu o pouco que ainda possuía. Sua bolsa foi roubada. Seu celular quebrou de forma irreparável. Ela recebeu uma multa completamente inesperada. Tudo piorou drasticamente. Quando ela compartilhou sua experiência com Florence, Florence suspirou profundamente e disse: você queimou desespero e não desejo. O fogo apenas amplificou a sua vibração de falta, e o universo, em sua perfeição, te entregou mais falta. Você usou um ritual sagrado com uma energia profana, e o resultado, inevitavelmente, foi profano. Florence ensinou a Beatriz a maneira correta de realizar o ritual. E a diferença começava antes mesmo do ato de queimar. Começava com a escolha do papel. Florence usava exclusivamente papel sem pauta, branco puro, intocado por outras escritas. Ela explicava com sabedoria: o papel precisa estar limpo de qualquer energia alheia. Ele precisa ser consagrado unicamente para este propósito. Nunca utilize papel de caderno usado. Nunca utilize papel com outras anotações. O papel deve ser novo, puro e totalmente dedicado. O segundo detalhe é importante: a caneta. Florence escrevia seus decretos com tinta azul ou preta, nunca vermelha. Ela explicava: vermelho é o fogo antes do fogo. Você estaria duplicando o elemento. Utilize azul, que representa a água, para equilibrar o fogo. Ou preto, que representa a terra, para ancorar a energia. A cor da tinta importa, porque você está criando um símbolo mágico. E não apenas uma simples anotação. Terceiro detalhe crucial: o que escrever. Florence nunca escrevia "eu quero". Nunca escrevia "eu preciso". Ela escrevia suas intenções no formato de um decreto já consumado. Por exemplo, se ela desejava manifestar algo específico, ela escrevia: dou graças porque isto já é real no reino espiritual. A manifestação física é certa. Está consumado. Ela sempre finalizava com a afirmação: está consumado. Sempre. Quarto detalhe essencial: o horário. Florence realizava o ritual às 9 da noite. Não às 8, não às 10, às 9. Por quê? Ela explicava: 9 é o número da conclusão, do ciclo completo, da gestação até o nascimento. São 9 meses. 9 planetas no sistema antigo. 9 musas inspiradoras. 9 níveis de consciência. Quando você queima o papel às 9 da noite, você alinha o ritual com o número da manifestação completa. E existe um quinto detalhe que poucos conhecem. Florence nunca queimava o papel de uma só vez. Ela o dobrava 3 vezes antes. Uma dobra para o corpo, uma dobra para a mente e uma dobra para o espírito. As 3 dobras transformavam o papel plano em um pequeno quadrado. Esse quadrado era o símbolo da manifestação contida, pronta para ser liberada pelo poder do fogo. Quando todos esses detalhes estavam alinhados, papel puro, tinta certa, decreto consumado. 9 da noite, 3 dobras. Florence acendia uma vela branca. Não um fósforo, não um isqueiro. Uma vela branca. Ela dizia: a vela já é fogo sagrado, já é luz consagrada. Use o fogo sagrado para queimar o decreto sagrado. Não use o fogo profano de um fósforo ou isqueiro. E então, chegava o momento crucial, o momento de queimar. Florence segurava o papel dobrado com a mão direita, aproximava-o da chama da vela e
Enquanto o papel começava a se consumir nas chamas, ela pronunciava a oração da transmutação. As palavras exatas eram: pelo fogo sagrado, eu libero este desejo do reino da matéria. Pelo fogo sagrado, eu transformo intenção em manifestação. Pelo fogo sagrado, o que está escrito se torna real. Está consumado. O papel queimava completamente. Florence segurava-o até o último momento possível, sentindo o calor nas pontas dos dedos. E então, soltava as cinzas em um receptáculo de luz, um prato de cerâmica branca. Ela nunca deixava as cinzas caírem no chão. Nunca as jogava no lixo imediatamente. As cinzas permaneciam no prato até a manhã seguinte. Por quê? Porque as cinzas ainda carregam a energia do decreto. São a forma mais sutil da matéria. O último estágio antes de se tornarem pura energia. Na manhã seguinte, Florence recolhia as cinzas com reverência e as dispersava ao vento. Ou as enterrava na terra. Ou as dissolvia em água corrente. Cada elemento possuía um propósito específico. O vento, para desejos relacionados à comunicação, viagens e novas ideias. A terra, para desejos de estabilidade, prosperidade e segurança. A água, para desejos de cura, amor e bem-estar emocional. Florence escolhia o elemento final com base no tipo de manifestação que buscava. Quando Beatriz aprendeu o ritual completo, ela o refez com dedicação, papel novo, tinta azul. O decreto de gratidão, 9 da noite. 3 dobras, uma vela branca. A oração da transmutação, as cinzas guardadas até amanhã, dispersas ao vento. E dessa vez, com fé, em vez de desespero. Em 7 dias, uma oportunidade de emprego surgiu. Em 14 dias, estava trabalhando. Em 21 dias, ela havia pago todas as dívidas que a desesperavam. Beatriz disse: a diferença não foi o ritual. A diferença foi a energia com que fiz o ritual. Da primeira vez, eu queimei medo. Da segunda vez, eu queimei fé. O fogo amplificou ambos. Por isso Florence Scovel Shinn dizia: o fogo não julga, o fogo amplifica. O que você coloca no fogo, o fogo multiplica. Coloque desespero, receba desespero amplificado. Coloque gratidão, receba manifestação amplificada. Mas tem algo mais profundo, algo que Florence Scovel Shinn revelou apenas em seus escritos finais. Algo sobre o simbolismo espiritual do ato de queimar. Ela escreveu: quando você queima o desejo escrito, você está dizendo ao universo: eu confio tanto que isso já está feito, que não preciso mais segurar o papel. Eu solto, eu libero, eu entrego. Segurar o papel é tentar controlar. Queimar o papel é render-se à lei divina. Essa rendição é o ato de fé supremo. Você está literalmente destruindo a única evidência física do seu desejo. Você está transformando algo tangível em algo intangível. E nesse ato de destruição física, você está declarando: eu não preciso da forma material do desejo escrito, porque eu sei que a essência já está se manifestando. Florence Scovel Shinn comparava com plantar uma semente. Quando você enterra a semente, ela morre como semente. Ela se decompõe. E dessa decomposição nasce a árvore. Se você desenterrar a semente todo dia para ver se está crescendo, ela nunca vira árvore. Você precisa deixá-la morrer no escuro da terra. Queimar o papel é o mesmo. Você deixa o desejo morrer como papel para nascer como manifestação. E tem um caso ainda mais impressionante. Uma mulher chamada Carolina, que Florence Scovel Shinn conheceu em Nova York.
Carolina estava tentando manifestar a casa dos sonhos há 5 anos. 5 anos escrevendo em diários, fazendo quadros de visão, visualizando. Nada acontecia. Ela procurou Florence Scovel Shinn, desesperada. Florence perguntou: "Você já queimou o desejo?" Carolina respondeu: "Queimar? Mas eu gastei 5 anos construindo esse diário de manifestação. Está cheio de fotos, desenhos, descrições. Como vou queimar?" Florence Scovel Shinn olhou nos olhos de Carolina e disse: "Esse é exatamente o problema. Você está segurando, você está acumulando. Você está tratando o desejo como posse física. Enquanto você segurar, o universo não pode entregar, porque você está declarando: eu ainda não tenho. Eu preciso guardar o papel porque a realidade não chegou. Essa é a vibração de falta, e falta atrai falta." Carolina resistiu por 3 semanas. Ela não conseguia imaginar destruir 5 anos de trabalho. Mas a casa não vinha. Finalmente. Uma noite de lua nova. Carolina pegou o diário inteiro, todas as páginas, todas as fotos, todos os desenhos, e queimou, página por página. Ela chorou enquanto queimava, mas ao mesmo tempo, sentiu algo se soltando dentro do peito, como se um peso gigante estivesse sendo levantado. Na última página, Carolina escreveu o decreto final. "Dou graças porque a casa perfeita me encontra agora. Todas as portas se abrem. O caminho está livre. Está consumado." Ela queimou essa página por último, e quando a última chama se apagou, Carolina sentiu paz. Não esperança, paz, certeza, como se já tivesse acontecido. 7 dias depois, Carolina estava visitando uma amiga em outro bairro e viu uma placa: "Vende-se." A casa exata que ela havia descrito no diário queimado. Mesma arquitetura, mesmo jardim, mesma localização que ela havia imaginado. Ela ligou. O preço estava dentro do que ela podia pagar. A documentação estava perfeita. Em 30 dias, Carolina estava morando na casa. 5 anos de segurar não trouxeram. 7 dias de soltar trouxeram tudo. Florence Scovel Shinn usou essa história para ensinar: o tempo de espera não é proporcional ao tempo de esforço. É proporcional ao tempo de resistência. Carolina passou 5 anos resistindo, 5 anos segurando, quando ela finalmente soltou completamente. A manifestação veio em 1 semana. O universo não estava esperando mais trabalho. Estava esperando rendição. E tem variações do ritual que Florence Scovel Shinn ensinava para situações específicas. Para desejos urgentes, ela orientava queimar em lua nova. Para desejos de longo prazo, em lua cheia. Para desejos de limpeza e liberação, em lua minguante. Para desejos de crescimento e expansão, em lua crescente. Cada fase lunar adiciona uma camada de poder ao ritual. Florence Scovel Shinn também ensinava sobre a escolha do local. Queimar dentro de casa, no altar pessoal. É para desejos privados e íntimos. Queimar ao ar livre, sob as estrelas. É para desejos que envolvem outras pessoas ou a comunidade. Queimar perto de água corrente é para desejos de fluxo emocional. Queimar perto de árvores antigas é para desejos de sabedoria e estabilidade. Tem uma técnica que Florence Scovel Shinn chamava de ritual do espelho de fogo. Ela ensinava a fazer o ritual de queimar papel em frente a um espelho. Por quê? Porque o espelho duplica a intenção. Você vê seu reflexo segurando os papel em chamas. Você vê sua imagem declarando o decreto. Isso imprime na consciência de forma muito mais profunda. Florence Scovel Shinn dizia:
Quando você se vê fazendo o ritual, você não pode mais duvidar que fez. A memória visual ancora a certeza. E tem o ritual do testemunho. Florence Scovel Shinn orientava algumas buscadoras a fazer o ritual na presença de uma pessoa de fé. Muito forte. Não para a pessoa fazer junto, mas para testemunhar. Por quê? Porque a fé de uma testemunha amplifica sua própria fé. Quando alguém que você respeita espiritualmente vê você queimar a oração com convicção, isso valida o ato. E validação externa fortalece certeza interna. Florence Scovel Shinn contava sobre duas irmãs, Ana e Mariana. Ambas queriam manifestar parceiros amorosos. Ambas fizeram o ritual de queimar papel. Ana fez sozinha. Mariana pediu para a Savó, mulher de fé profunda, testemunhar. Ambas queimaram na mesma noite. Ana manifestou em 6 meses. Mariana manifestou em 6 semanas. A diferença? A presença da avó de fé forte duplicou o poder do ritual de Mariana. Mas Florence Scovel Shinn também alertava. Nunca escolha uma testemunha que duvida. Nunca faça o ritual perto de alguém cético. A dúvida alheia contamina sua certeza. Se você não tem uma testemunha de fé, é melhor fazer sozinho. Um ritual solitário com fé forte é 1000 vezes mais poderoso que um ritual acompanhado com dúvida presente. E tem a questão da música. Florence Scovel Shinn às vezes queimava papel enquanto tocava música sacra. Não qualquer música. Música que elevava a vibração. Cantos gregorianos, mantras, músicas de oração. Ela dizia: a música certa prepara o campo energético. Quando você queima o papel em um ambiente de vibração musical elevada, a transmutação acontece em uma frequência mais alta. Florence Scovel Shinn testou isso com um músico chamado Davi. David ansiava por um grande sucesso em sua carreira musical. Ele escreveu sua oração da transmutação com fé e esperança. Mas em vez de deixá-la queimar em silêncio, ele decidiu inovar. Colocou uma gravação de canto gregoriano para elevar ainda mais a energia. Enquanto o papel se consumia nas chamas, as vozes sagradas preenchiam cada canto do ambiente, trazendo uma sensação de paz e poder. David confessou que sentiu arrepios. Era como se anjos estivessem ali presentes, abençoando aquele momento. Apenas 2 semanas depois, David recebeu um convite inesperado para tocar em um festival internacional. Uma oportunidade que mudou completamente o rumo de sua carreira. Um verdadeiro milagre. Florence explicava com sabedoria. A música é vibração audível. O fogo é vibração visível. Quando você combina ambas em um ritual sagrado, você cria um campo de manifestação multidimensional. A oração não é apenas queimada. Ela é cantada. Não é apenas transmutada. É celebrada. E a celebração é o reconhecimento de que o milagre já aconteceu. E Florence, com sua infinita sabedoria, criou orações específicas para diferentes áreas da vida. Para a saúde, ela escrevia com convicção: dou graças porque cada célula do meu corpo vibra em perfeita saúde divina. A saúde perfeita é a minha realidade agora. Está consumado. Amém. Para o dinheiro, ela proclamava com fé: dou graças porque a abundância infinita flui para mim de todas as direções. Minha prosperidade é certa. Está consumado. Amém. Para o amor, ela afirmava com o coração aberto: dou graças porque o parceiro divino me encontra agora. O amor perfeito é a minha experiência presente. Está consumado. Amém. Florence ensinava que cada palavra da oração precisa ser escolhida com cuidado e intenção. Não use palavras como espero, desejo, quero.
Use palavras como tenho, sou, recebo. Não use o futuro. Use o presente ou o presente perfeito. Não use o condicional. Use o declarativo. A oração não pede. Declara, não suplica. Afirma, não espera. Reconhece o que já é. E havia um erro que Florence testemunhava constantemente. Pessoas queimando orações com condições. Por exemplo, dou graças porque ganho dinheiro se eu trabalhar muito. Ou, dou graças porque encontro o amor se eu me tornar uma pessoa melhor. Essas condições anulam o poder da oração. Florence dizia com firmeza: o S é o veneno da manifestação. SE implica dúvida. Implica que talvez não aconteça. Implica que depende de algo externo. A oração verdadeira não tem si. Apenas é. Outro erro comum: queimar várias orações em um mesmo papel. Por exemplo, alguém escrever: dou graças por dinheiro, saúde, amor, casa, carro, viagem. Florence alertava com seriedade: um papel, uma oração. Quando você mistura, você dilui. É melhor queimar 7 papéis em 7 noites, uma aspiração profunda por noite, do que queimar um papel com 7 aspirações. Foco concentrado, manifesta. Atenção dispersa, adeia. E há também a questão do sigilo. Florence orientava com sabedoria: não conte para todo mundo que você fez o ritual da chama da transmutação. Não poste nas redes sociais. Não fique anunciando. Quanto mais você fala, mais você dispersa a energia. A oração queimada deve ser guardada em silêncio sagrado. Você pode contar para uma pessoa de confiança, no máximo. Mas não transforme em assunto de conversa casual. Mistério protege a manifestação. Florence vivenciou isso em sua própria vida. Quando ela fazia seus rituais às 9 da noite, ela não contava para ninguém. Apenas suas buscadoras mais próximas sabiam. E mesmo assim, ela pedia sigilo absoluto. Porque a manifestação é um processo íntimo, entre você e o divino. Quando você expõe demais, você se abre para opiniões, dúvidas, energias alheias. E isso pode interferir no processo. Há um último detalhe técnico que Florence mencionou em seus diários pessoais. Ela escrevia que sempre lavava as mãos antes de escrever a oração. Mãos limpas, energia limpa. E depois de dispersar as cinzas, lavava as mãos novamente. Isso simbolizava o início e o fim do ciclo ritual. Lavar antes, purificar para criar. Lavar depois, liberar para manifestar. Florence também jejuava no dia do ritual de desejos muito importantes. Não comia nada depois das 3 da tarde. Apenas água. Ela dizia com convicção: o jejum leve purifica o corpo e aguça a mente espiritual. Quando você queima a oração com o estômago vazio, sua concentração é total. Não há energia sendo usada para a digestão. Toda a energia está disponível para a transmutação da alma. E existia uma prática avançada que Florence realizava em datas sagradas, em solstícios e equinócios. Ela queimava orações de maior importância. Nesses dias, ela acreditava que os véus entre os mundos se tornavam mais finos. A conexão entre o físico e o espiritual ficava mais forte. As manifestações feitas nesses portais tendiam a acontecer mais rápido e com mais sincronicidades. Florence registrou em 1933 que queimou uma oração no solstício de inverno. A oração era sobre a publicação de seu próximo livro. Em 90 dias, ela recebeu uma oferta de uma editora, o contrato mais favorável que já havia recebido em sua vida. Ela atribuiu isso ao poder do portal do solstício, combinado com o ritual da chama da transmutação. Agora, eu quero te dar um checklist completo.
Antes de fazer o ritual, verifique. Você está em um estado emocional elevado? Não faça em desespero. Você está em um ambiente tranquilo? Não faça com barulho ou interrupções. Você tem todos os materiais necessários? Papel puro, tinta certa, vela branca. Você escreveu a oração em formato consumado? Sem eu quero, apenas dou graças porque já é. Você está pronto para soltar completamente? Sem apego ao resultado. Você escolheu o elemento certo para dispersar? Vento, terra ou água conforme o tipo de desejo. Se todos esses pontos estiverem alinhados, você está pronto. Se algum estiver faltando, espere. É melhor adiar o ritual por um dia do que fazer com a energia errada. Florence sempre dizia: ritual apressado é energia desperdiçada. Ritual preparado é manifestação garantida. E quando você terminar o ritual, observe os sinais. Nas 48 horas seguintes, preste atenção às sincronicidades, conversas inesperadas, mensagens que chegam, oportunidades que aparecem, pensamentos súbitos, sonhos vívidos. Esses são sinais de que a oração foi recebida no reino espiritual e está começando a se materializar. Florence ensinava às suas buscadoras: anote as sincronicidades em um diário. Quando você revisa, você vê o padrão. Você vê como o universo estava orquestrando tudo, desde o momento em que você queimou o papel. Isso fortalece sua fé para o próximo ritual. E a fé fortalecida manifesta ainda mais rápido. Há um caso que Florence documentou sobre um homem chamado Ricardo. Ricardo queria manifestar a cura de uma doença grave. Ele escreveu sua oração de saúde perfeita. Queimou às 9 da noite, com vela branca, com as 3 dobras, com a oração da transmutação. Tudo certo. Mas quando o papel começou a queimar, Ricardo sentiu pânico. Ele pensou: eu estou destruindo meu único pedido de cura. E se não funcionar? Ele interrompeu o ritual, apagou o fogo, guardou o papel meio queimado. Sabe o que aconteceu? A doença piorou. Não porque o ritual falhou, mas porque Ricardo declarou ao universo: eu não confio, eu preciso segurar, eu não posso soltar. E segurar é a energia de contração, de medo, de falta. O universo respondeu com mais contração, mais medo, mais falta. Quando Ricardo contou para Florence, ela disse com compaixão: você teve a oportunidade de se render e escolheu se agarrar. O ritual não é sobre controle, é sobre entrega. Se você não consegue queimar o papel completamente, você não está pronto para receber completamente. Porque receber é o oposto de agarrar. Receber é permitir que venha, não forçar que fique. Florence fez Marcos refazer. Mas dessa vez, ela preparou Marcos mentalmente primeiro. Ela passou 30 minutos ensinando Marcos sobre o significado de soltar. Ela disse: quando você solta o papel ao fogo, você está praticando soltar o resultado. Você está dizendo: universo, eu confio em você mais do que confio em mim. Eu entrego esta aspiração profunda a você. Faça o que é melhor. Marcos refez o ritual da chama da transmutação. Dessa vez, quando o papel começou a queimar, ele respirou fundo e repetiu: eu confio, eu solto, eu entrego. Ele deixou o papel queimar completamente. E enquanto as chamas consumiam as últimas fibras, ele sentiu algo mudar dentro dele. Não foi mágica externa. Foi transmutação da alma. Ele realmente soltou. Em 2 meses, Marcos estava curado. Os médicos não encontraram explicação. Mas Florence sabia. Ela disse: a cura não começou quando você queimou o papel.
A cura começou quando você soltou o medo. O papel queimado foi apenas o símbolo externo de uma transmutação da alma. Você deixou morrer o Marcos doente e desesperado. E nasceu o Marcos curado e confiante. Essa é a alquimia espiritual verdadeira do ritual. Não é sobre o fogo físico transformar papel em cinzas. É sobre o fogo espiritual transformar você. Florence dizia: o verdadeiro ritual acontece dentro de você. Não fora. O papel, o fogo. As cinzas são apenas ferramentas para ensinar sua alma a soltar, confiar, entregar. E tem um detalhe que Florence mencionou em uma palestra privada. Um detalhe sobre a cor da chama enquanto o papel queima. Ela disse: se a chama queima azul e brilhante, a oração da transmutação foi aceita com alegria. Se a chama queima amarela normal, a oração da transmutação foi aceita. Se a chama queima vermelha e fumacenta, há resistência. Se o papel não queima completamente, há bloqueio. Florence ensinava suas buscadoras a observar como o papel queimava. Se queimava rápido e limpo, era sinal de caminho livre. Se queimava devagar e deixando muito resíduo, era sinal de resistência interna. O fogo revelava o estado interno da pessoa. Florence dizia: o fogo não mente. Ele mostra a verdade que você esconde de si mesma. E agora vem a técnica avançada. A técnica que Florence usava quando tinha uma aspiração profunda, muito importante, muito profunda. Ela não queimava apenas uma vez. Ela queimava por 7 dias consecutivos. Sempre às 9 da noite. Sempre com um novo papel. Sempre com a mesma oração da transmutação. 7 noites de fogo. 7 transmutações da alma. 7 rendições. Por que 7? Florence explicava. 7 é o número da perfeição espiritual. 7 dias da criação. 7 chakras. 7 notas musicais. Quando você repete o ritual por 7 dias, você está fazendo uma semana sagrada de desbloqueio de milagres em tempo recorde. Você está dizendo ao universo: este aspiração profunda não é capricho de um dia. É intenção sustentada de uma semana inteira. Florence testou isso com uma mulher chamada Camila. Camila queria abrir um negócio, mas não tinha capital. Florence ensinou o ritual de 7 dias. Camila escreveu a oração da transmutação. Dou graças porque o capital perfeito me encontra agora. Meu negócio nasce com abundância. Está consumado. Ela queimou 7 papéis em 7 noites. Cada noite, um novo papel. Cada noite, sentindo mais certeza. No 8º dia, Camila recebeu uma ligação. Um investidor que ela conhecia vagamente havia ouvido falar da ideia dela e queria investir. Capital completo. Condições perfeitas. Contrato assinado em uma semana. Camila ligou para Florence atordoada. Florence apenas sorriu. O ritual de 7 dias não apenas pede. Ele convoca. Ele declara com autoridade crescente. A cada dia, sua fé cresce. E o universo responde à fé crescente. E agora eu quero pausar um momento. Você acabou de descobrir o ritual secreto que Florence fazia às 9 da noite. Você aprendeu sobre o papel puro, a tinta certa, a oração da transmutação consumada, as 3 dobras, a vela branca. A oração da transmutação, as cinzas guardadas, a dispersão no elemento. Você viu que não é sobre destruir, mas sobre transformar. Não é sobre controlar, mas sobre entregar. Se essa sabedoria antiga tocou algo em você, se você sente que isso pode desbloquear milagres em tempo recorde que estão travados, eu te convido a honrar esse conhecimento. O Super Thanks ali embaixo não é apenas apoio. É você participando da lei da circulação. É você dizendo: eu valorizo o sagrado.
Quando você contribui, você ativa o fluxo. E o que flui, multiplica. Poucos canais revelam rituais completos como este, porque exige pesquisa profunda em textos perdidos, em cartas privadas, em ensinamentos que Florence compartilhou apenas com poucas buscadoras. Você não é apenas espectador. Você é iniciado. Você está recebendo sabedoria que foi guardada em segredo por quase 100 anos. Faça parte de quem preserva e espalha o conhecimento verdadeiro de Florence Scovel Shinn. Agora, vamos ao passo a passo completo para você fazer hoje. Primeiro passo. Consiga papel branco puro, sem linhas. Pode ser papel sulfite novo ou papel especial para rituais. O importante é que seja virgem, sem outras escritas. Segundo passo. Escolha tinta azul ou preta, nunca vermelha. A caneta deve estar funcionando bem, sem falhas. Florence dizia: a tinta que flui suave é sinal de desbloqueio de milagres, em tempo recorde que flui suave. Terceiro passo. Escreva sua oração da transmutação em formato de gratidão consumada. Não, eu quero. Mas, dou graças porque isto já é real. Seja específico. Termine sempre com: está consumado. Quarto passo. Dobre o papel 3 vezes. Primeira dobra. Meu corpo recebe. Segunda dobra. Minha mente aceita. Terceira dobra. Meu espírito confirma. Cada dobra é uma declaração. Quinto passo. Às 9 da noite. Acenda uma vela branca. Se não tiver vela branca, pode usar vela natural, sem corante. A chama deve estar firme, sem vento. Sexto passo. Segure o papel dobrado com a mão direita. Aproxime da chama. E enquanto o papel começa a queimar, pronuncie: pelo fogo sagrado, eu libero esta aspiração profunda do reino da matéria. Pelo fogo sagrado, eu transformo intenção em desbloqueio de milagres em tempo recorde. Pelo fogo sagrado, o que está escrito se torna real. Está consumado. Sétimo passo. Deixe o papel queimar completamente. Segure até o último momento seguro. Sinta o calor. Observe a chama. Se queimar rápido e limpo, ótimo sinal. Se queimar devagar, continue respirando e confiando. Oitavo passo. Deixe as cinzas caírem em um receptáculo de luz branco ou cerâmica limpa. Não jogue no lixo imediatamente. As cinzas guardam a energia da transmutação da alma. Deixe até a manhã seguinte. Nono passo. Na manhã seguinte, disperse as cinzas para aspirações profundas de comunicação e ideias. Jogue ao vento para aspirações profundas de dinheiro e estabilidade. Enterre na terra para aspirações profundas de amor e cura. Dissolva em água corrente. 10º passo. Depois de dispersar, esqueça. Não fique checando se desbloqueio de milagres em tempo recorde. Não fique obcecado. Você já fez o trabalho. Agora confie no processo. Florence Scovel Shinn sempre nos ensinou: depois de plantar, não fique desenterrando a semente. É um princípio fundamental da fé. E existe uma variação ainda mais poderosa deste princípio. Se você tem uma aspiração profunda, um desejo que pulsa forte em seu coração, faça o ritual da chama da transmutação por 7 dias. O mesmo processo, a mesma entrega, mas por 7 noites consecutivas, sempre às 9 horas, sempre um novo papel. Sempre a mesma oração da transmutação, a repetição. Meus amigos, multiplica o poder da manifestação. E aqui está uma última orientação valiosa da própria Florence Scovel Shinn. Ela alertava: nunca faça este ritual por outra pessoa sem a permissão expressa dela. Nunca queime o papel com um desejo para manipular ou controlar alguém. Nunca use o fogo sagrado, essa força poderosa,
para propósitos que não sejam puros e elevados. Lembre-se, o fogo amplifica. Se você o usa com más intenções, ele amplifica essa energia negativa e ela inevitavelmente retorna para você. Use o ritual da chama da transmutação apenas para seus próprios desejos, aqueles que estão alinhados com o bem maior para todos. Use-o apenas para manifestações que não prejudiquem ninguém. Use-o com um coração puro, com uma intenção elevada, o fogo sagrado. Meus queridos, serve à luz, nunca à sombra. Ele é um instrumento da graça divina. Florence Scovel Shinn viveu o que ensinou. Ela praticava este ritual quase todos os dias de sua vida adulta. E tudo o que ela ensinou, ela manifestou primeiro em sua própria realidade. A vida dela era a prova viva, o testemunho incontestável de que o ritual funciona. Mas ela sempre nos alertava: o ritual sem fé é apenas papel queimado. O ritual com fé é a alquimia divina se manifestando. Agora, você tem a chave. O ritual da chama da transmutação completo. Aquele que Florence Scovel Shinn guardava como um tesouro. A técnica que desbloqueia milagres em tempo recorde. Quando feita com um coração puro e uma fé inabalável. A pergunta que ecoa agora é: você vai aplicar este conhecimento? Você vai queimar o papel hoje, às 9 da noite? Ou vai continuar guardando seus sonhos e desejos em gavetas, esperando que se manifestem sozinhos, por um milagre do destino? Eu quero saber de você. Você já fez algum ritual de queimar papel antes? Ou esta é a primeira vez que ouve falar sobre ele? Comente: fiz e manifestei. Se você já testou e funcionou, se já sentiu o poder da transmutação em sua vida. Ou vou queimar hoje. Se você vai experimentar pela primeira vez, agora, e depois, volte aqui e compartilhe o resultado conosco. Eu me comprometo a responder a todos nas primeiras 2 horas. O fogo está esperando. Florence Scovel Shinn está observando, guiando você com sua sabedoria, e o universo está pronto para transformar a sua oração da transmutação em uma realidade palpável, em uma bênção manifesta. Está consumado. Que assim seja.